Só para repetir, falava do desculpa, de como houve mangas de versão. Domingo sai porque ia assinar para cá fazer política nunca na Guiné, a base de assinatura, aquela que pôs sai. Agora, vou prestar atenção muito bem, que é que o Silvio Lopes também tem fazer voz. Acabou por ligar um bias para fazer. Se, Emanuel, se contra domingo sina algum papel na Guiné-Bissau, para contando onde que a assinatura facido, qualquer propósito que a assinatura e não pedir para exibir que documento que domingo sina, porque nós vivemos com gente que tem noção de Estado. Nem que sério é tirar a mostra gente, nós não vivemos na manga de aspecto, quem que se socorre, e tá tirar a acaba de mostrar gente. Gervásio Lopes na repetindo de forma mais fácil. Se domingo Simões Pereira, se em algum documento que dá acesso a essa saída na Guiné, para ir falar eles como ia abdicar de fazer política, ou se tem um encontro que facido com alguém entender que teve encontro com domingos, para ser gente só e abre a boca assim para falar gente assim como hoje não teve um meeting com domingos, onde não vai fazer proposta, só proposta, onde que precisa, onde não falar como se ensina é papel de como é que vai fazer política mais na Guiné, não vai deixar para sair. Para tornar que meeting publicamente, para tornar, porque eles estão mostrando gente ter intimidade do pecador, estão mostrando gente, porque estão no som de Estado. Para te ensinar, vou para fadiga, vou cabeça, vou para cansa, vou cabeça. Enquanto vos como a nós, o que nós falamos, dale pem turi, gato perto do cufo. E que tudo carne que está comendo tem que ter um mão namorança, futeiro, ou como está namorança, tem que ter um mão. A boa própria que está acabando de entender como se bem falou na própria assim como é massa caro, tá falando não, nunca você toma massa um galinha. Boa libertar domingos, para ver para se casa. Não, e nem que para ver na própria se casa, se você vai para Portugal, e por ter vai para Portugal já não. Quer dizer, tem carne e tem tio na mão, a própria tem que acabar de evitar aquilo. Pouco por comer. Gervásio Lopes não repete mais. Se tem um documento, se tem um encontro, se tem uma coisa que facido, daqueles é por ti, se não vai falando de como, e houve encontro ali, não vai ser domingo proposta, não falando como é pesina, como é que vai ser política nunca mais na Guiné, e não vai para Portugal, não deixar, vai, mas não falando vai para curar. Isso é assim naquilo. Vou falando como é exibir. Essa coisa público que não faz. Se tem documento para exibir, porque eles já têm sentido do Estado, até exibir tudo que está para mostrar, não é? Simplesmente é me se desviando de uma festa. Quando vai para fazer festa, para ganhar, a gente está frustrado. A gente está frustrado. Não vai ainda mais longe. Se socorre. Está na Yari como aqui. É saber perfeitamente como é cana ganha nas Nações Unidas. E como é cana ganha, não. Vou para bom entender vos direito ainda para explicar vos. Carlos Lopes bem vai explicando porque ele é um dos quadros das Nações Unidas. Explicar de uma forma mais fácil. Só que ainda está me entendendo uma coisa que está me discutir. Quando vai ainda para a regra que Carlos Lopes explica, não vai para a forma mais simples. Não tem Sandra Ucha, não tem Kratos Nunes, não tem Doce Andrade, não tem Alcinda Dias Queta. Está trabalhando na DICOL. E parece vaga. Quem quer ser o próximo diretor-geral, ele se quadro de caça. E parece Gervásio para que candidata. Mas tudo é funcionários que não bosta. Tem o mesmo perfil que Gervásio. Na regra de instituição, que é preciso nem discutir. Quem está tendo a primeira preferência é quadro de casa. Pensa como você vê tudo. Porque tem o mesmo perfil. Que alguém que me para ser o diretor, se tem o mesmo perfil, candidato que vem de fora, tem o mesmo perfil, que quem tem aqui funcionária de casa já.
Primeiro quem que tem opção ir de casa. E mentira, oi barrari. Libânia sa e inclina de Gervásio e mora na minha casa. E mora muitos anos na minha casa. E parece seco na dabo, onde que distribui casa como na bem de casa. Libânia foi inclina na minha casa muitos anos. Seco na parece dabo para comprar casa. Entre seco na que Libânia, quem que tem direito de preferência e quem que ser o render de casa, só que ele abdica. Que pode ter outro alguém. Se oferta mesmo, que ela que está na casa. Não vai para aqui que Gervásio vai se barbar. Macky Sall, e presidente de Senegal. Que ninguém que passa eles diante, que tem 41%, e ex-presidente de Chile, e presidente também Macky Sall, ex-presidente. Mas ele é quadro das Nações Unidas, ele que está definindo, ele, qualquer coisa de direito humano, tem preciso momento que não para PNL, e ele alto funcionário das Nações Unidas, e foi também ex-presidente de Chile. Ele que tem a maior cotação, tem 46%, mas aqui tem 9% da debate que passa ontem. O que é que manda explicar a você? Ele vou por aí, para desmantelar tudo isso é mentira, porque está frustrado. Vou prestar atenção no que é que Gervásio nos explica a você. Durante 80 anos de fundação das Nações Unidas, o mundo evolui e pediram cota, que não está falando paridade. Onde que fala como no governo, quando fazer 23% tem que ser o mulher. Primeiro, a gente se começa a promover nas Nações Unidas. Mas desde essa fundação, e que tem nenhum mulher presidente. Entre os candidatos, que putativos candidatos, ou potencial para ganhar, e sobra 6. Naqui 6, 4 mulher, 2 que homem. Em termos de situações geográficas, geopolítica, como é que está fazendo rotatividade. América Latina ocupa aqui posto só uma vez. África ocupa 2 vezes ou 3. Não tem, vou lembrar de Bouteflika, antigo presidente, ele é antipresidente de Egito, Bouteflika foi aquilo. Kofi Annan foi. África ocupa 2 vezes, se não me engano, 2 vezes ou 3 vezes, não lembro. América Latina ocupa só um bias. Em termos de favoritismo, a América Latina, que tem 80 anos, ocupa só uma vez. Ele que tem que ocupar que lugar? Existindo pressupostos que tem que fazer. Em termos de paridade, e pedir para ser a primeira vez uma mulher. Mas quem que está mais diante em termos de argumento foi presidente, ex-presidente de Chile e mulher. Qual mais que outra vantagem que tem? O quadro das Nações Unidas, quadro sênior. No momento ele ocupou posição muito alta nas Nações Unidas. Então, maquica perto é ali pequenino. Agora, se socorro, se de maneira de comer dinheiro na Guiné. E se me como, eu panhei a seguinte, finanças de Guiné pura à disposição para ele passear, como aqui, sai no avião no mundo inteiro. Para ver como se socorro possa permanecer num único país no mundo. Está na seguido e tem medo. O único é que se socorro tem sobre aquele e vai estar passear avião com um mundo com uma tiçal. Para ver de medo, dívida que faz no mundo, compromissos que faz. E nunca mais se cana riba Guiné. E quer saber como aqui não resolve que compromisso. Ilhas que permitem sheiks. Coisas que fazem deles promessa como na mandar até 2035, ok? Ele que não manda para sempre. Tudo que promessa está longe. Se só gosta um dia que purifica na Marrocos, porque se viria como ela que está. O único que se só gosta assim. E depois, Ministério de Finanças à sua disposição. Para estar no lugar aviões de luxo, como aqui passe aquele mundo. Para estar dormindo a cada país. E como é que se só contenda? E está assistindo Bangladesh, e está filma vídeo. Ora que está na Madagascar, e está publica vídeo de Bangladesh. Está pensando como é que você chega ali, está mandando na Belgias. Ou está pensando como é que você chega na Bangladesh. Se chega a Senegal, ora que está na Gâmbia, e está mandando para publicar vídeo do Senegal. Tudo e offline, quando já nunca mostrou ele,
e assim direto. Para ver como tem sicários que não seguiram. Para ver dívida de gente que fazem. Toneladas e toneladas de drogas que entram, compromissos que tem. E conta gente como e acaba com o parlamento, ele é o único que está a decidir que gente dá dinheiro. É falar de como no sistema agora que não era bom usar o parlamento. Não, acaba com o parlamento, a missão que está a decidir, que coisa assim tudo. Cara. Então, se isso está na maus lençóis, sua maneira português está falando, e gosta de andar caminho de volta. Simplesmente está voluntário. O que é que acontece? Se só tem inocentes, que cada dia também está na abrolho. Cada dia que apontar, antes de chefes de Estado maior, vim para a Guiné. De países que têm militares na Guiné. E houve conversa que se socou na coisa, se socou nega, como para apontar José Marvaz, não tem se você. Houve ponto de situação que estava assim. De como ele seta resultado, vai para apontar José Marvaz. E só assim, e houve golpe. Assim que fala, golpe real, gente na minha cabeça receber. Eu falei, tá bom. Se me era preparado, coisas preparado tudo. E repito mais voltar, coisa, domingo tinha que sair, segunda-feira. Se só mostrar como é capuri. Mas houve um curso aqui importante lá. Vou prestar atenção nessa. Não vai apoiar você. Pressão é tão alta, é mentira tudo que é na conta, voz, tudo é mentira. Bob Francisco Assis, que não promoveu uma marcha grande na Portugal para apoiar, para falar eles obrigado, para falar Portugal obrigado, para falar eurodeputados obrigado, para falar eles obrigado, amigos de Guiné-Bissau. Não vai promover uma marcha grande na Portugal próximo mês, para agradecer eles. Bandeira, tudo disso, tipo assim, grande, para eles falar eles obrigado. Homem mandaram para Bruxelas, mas trabalhar para a causa de Guiné, para libertar Guiné, de que trabalhar para que mandaram para ele. Vou prestar atenção, vou ouvir direito. Porque não engana vos. Vou falar eles como a Gervásio está além de Camura. Como enganando. Vou ouvir direito. Aqui, papi. Mas que saltinha que estava nas Nações Unidas ontem. Então, gente sabe como tinha que estar. Gente sabe quem que tem aqui na pessoa que pega. Não vem que não é parte, não tem culpa se só não para culpar. Por se só fica até nega. O que é que eu faço? Vou prestar atenção. Dirigi na semana passada um apelo ao secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que conhece muito bem a situação na Guiné-Bissau por variedíssimas razões, apelando a uma intervenção firme e consequente das Nações Unidas que ponha fim a este silêncio institucional, que aliás é uma das questões que nos tem vindo a ser colocada a partir da Guiné-Bissau, que é o silêncio das Nações Unidas em relação a este assunto. Dirigi também já uma pergunta prioritária à Comissão Europeia, com o objetivo de aferir com precisão o grau de empenhamento da Comissão na defesa do pluralismo e da democracia na Guiné-Bissau e, acima de tudo, quais as consequências que estes atropelos graves poderão ter nas relações diplomáticas e, sobretudo, na cooperação entre a União Europeia e a Guiné-Bissau. Apelamos ainda à CPLP e à CEDAO para que, de acordo com os seus princípios e valores, atuem com urgência no restabelecimento da ordem democrática e constitucional na Guiné-Bissau. Não poderemos também deixar, obviamente, de apelar ao Parlamento Europeu para que continue a ser a voz, como tem sido, dos que são silenciados na Guiné-Bissau. A nossa passividade, que estou certo, não vai acontecer, seria, obviamente, inaceitável. Quero também declarar, em meu nome e em nome da Delegação à Assembleia Parlamentar Paritária OEA-CPUE, a nossa solidariedade a todo o povo da Guiné-Bissau. Estamos ao lado dos cidadãos guineenses na sua luta pela paz, pelo desenvolvimento e pelas regras democráticas. É a nossa responsabilidade garantir que as suas aspirações a um futuro livre e digno nunca sejam esquecidos da nossa parte. Não viste esses panos de repente. Senira, Costa, a minha está na Guiné. Mas na perigos. Francisco Assis, tudo eurodeputadas, na perigentes na Guiné. Que favor com não perigos. Ninguém pode fazer cotização. Nome este pano de repente bordado, que se coisa não tem que fazer as homenagens na Portugal. Não tem que fazer essa homenagem. É firma para Guiné-Bissau. É firma para Guiné-Bissau. É firma para Guiné-Bissau forte. Guiné e colônia portuguesa. É colônia portuguesa.
não can certa, não considera mais nenhum coisa. A nós não tem costela que Portugal, que era que nós sentimos identificado, que não can mais outra colonização. Portanto, tu agora que lanta e talanta. Enquanto vai indo, mas dia que tu vai decidir que coisa, é na caba que é. Pressão mais alto nível, mas que sala onde tinha que discutir nas Nações Unidas. É contar como que fulano tal que está acompanhado, que lá que tem Guiné-Bissau assim, e na castiga. Pega o telefone Guterres, vou ligar, vou contar quem que não apoia. Como é que ser benéfico para ele. Repite mais, pressão. Emite mão firme para contar, porque a gente recebe informação direto quem que tem Guiné-Bissau sim na sarria que é. Dirigi na semana passada um apelo ao secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que conhece muito bem a situação na Guiné-Bissau por variedíssimas razões, apelando a uma intervenção firme e consequente das Nações Unidas. Uma intervenção firme e consequente das Nações Unidas. Uma intervenção firme e consequente. Aonde vamos aqui sal tinha que chegar lá. Para que chegar manchado. É que tem nenhuma forma de impedir que os agentes tudo render, porque foi mais alto nível. Finangano, humanitária, pedir não sei o que. Não é domingos no aeroporto, ontem, escoltado como um presidente da República. A ambulância que domingo vai buscar o quê? Não, ao mais alto nível. Ele sai na porta que o diplomata está sai, escoltado ao mais alto nível. Ela são eles que estão lá ontem. E vai. Será que a ambulância também busca domingos? Não. E dá discurso que usa a imprensa? E dá. Simplesmente. Que declaração de Bissau e frustração para poder enganar as agentes. E sim, no documento que Gervásio Silva Lopes na volta mais desafia. Bote sino que documento que o Domingos Simões Pereira chega. Vai para enganar bem com a cidade, negócio, hoje dia de festa. Não tem que vai para badana. Não camba. Ela está falando não camba. De onde para os custa muda. Como é que custa muda? Tempo cambia. No kunai. No kunai. Menino malcriado. Pega na cucurique. Muito bem. Aos Supremo Tribunal. Vamos tentar explicar a você. Porque a nós também uma missão. E que só bem papiar, bem fazer isto, mais isto. Mas tem também, bom, primeiro está falando de ativismo, entender como é uma forma educativa também de agentes perceber mangas coisas que existem. Vou ouvir falar, hoje um dia ninguém gana falando que seja aquele que está falando de juiz conselheiro, que últimos graus de instância judicial que só tem aquele que está no Supremo Tribunal. Minha várias vezes explica a gente que mínimo, não fala a gente como aqueles que estão na primeira instância, que está a falar de juízes de direito. Aqueles que estão na segunda instância, ou seja, primeira instância, que está a falar de juízes de direito, aqueles que estão na segunda instância, que não está a falar de tribunal de relações, e está a falar de desembargadores. Aqueles que estão na topo, terceira instância, que está a falar de Supremo Tribunal, não está a falar de juízes conselheiros. Muito bem. Cada tribunal está vinculado aqui outro. Decisão que sai do primeiro tribunal e está a ser uma decisão persuasiva perante Tribunal de Relações segunda instância. Para ver o que é que é persuasiva. Porque decisão que sai do Tribunal de Relações pode vincular que outro, ou seja, e pode nular. Ou seja, automaticamente que instância base tende a acatar. Toda decisão que sai do Supremo Tribunal é outro tem que acatar. A não ser não aplicar princípio que na Portugal não está a aplicar. Na Portugal não está a aplicar princípio de que segunda instância, que seja o Tribunal de Relações, por outro de caso para subir para Tribunal, para Supremo Tribunal. E por outro dia naquele aspecto. Não está a falar que princípio de duplo conforme. Ou seja, primeira instância dá uma decisão, de segunda instância
confirma que decisão, que princípio dupla conforme, logo, que caso está morrer, que a polícia subir para a terceira instância, não há mais recurso, porque está na terceira instância, se do se é tal que um som que aprovado e decidir. Só naquele caso, uma Bissau tinha que aplicar, mas Guiné que está a aplicar, Portugal está a aplicar. Se a primeira instância decidiu, avança com recurso, segunda instância negar, o que está por avançar para a terceira instância, que dupla conforme. Muito bem. Então, de você escutar um pouquinho só para pôr você para ter noção, hora que não vai para entrar na coisa como eu venho explicar você. E tem um processo, ou seja, advogados requerentes, que cedo, de Badaba na Wana. Um agente mangareiro fala como nome de Domingos que está na que acordam que sai, isso é só nome de Badaba na Wana. Bom, este também, o Gervásio tenta explicar a gente se ele para poder enquadrar você bem. Explica para você como na Guiné, Portugal tem vários tipos, por exemplo, como é que pode falar você? Para entrar que a questão de inconstitucionalidade na Portugal é difusa. O que é que é difusa? Cada tribunal na Portugal, desde a primeira instância, hora que existiam normas que é anticonstitucional, o tribunal tem que parar o processo e resolver questão de inconstitucionalidade. Que é preciso pelear para o Tribunal Constitucional. De maneira difusa. Na Guiné-Bissau, e contrário, a nossa via incidentária. E tem que existir um processo. Deputado Zempo e diretor de Rádio Nacional. Joia Rara Kandé nomeado como primeiro-ministro. Não entendi como a nomeação de Joia Rara Kandé e cabinha em conformidade com a Constituição da República. E entra no governo cai, se o governo demitir Zempo como sendo diretor da Rádio Nacional. Existe um incidente. Zempo simplesmente podia entrar com o processo de inconstitucionalidade para apontar. Se contra que tribunal, que governo tem legitimidade para destituir uma vez que está formado consoante normas constitucionais. Porque na Constituição falou de como eleições e de partidos políticos. Então, o partido que ganha a eleição que tem a maioria, que está formando governo. Então, não tem um incidente, o processo está para e que por avançar, questão de inconstitucionalidade tem que subir na Guiné para o Supremo Tribunal, contrário com Portugal. Portugal, que tribunal que está a resolver? Porque é difuso. Na Guiné e para via incidentária. Então, subir para a plenária do Supremo Tribunal que estava se veste. E que é o Supremo Tribunal que está a resolver. E plenária do Supremo Tribunal que estava se veste de Tribunal Constitucional. E vamos para a gente perceber as coisas limpas. Ora que eu vou explicar o que é dado para lá. Porque eu vou falar como é lei e fere normas constitucionais e que por existe e está sendo nulo. Bom, na caso do processo, ele é abado porque se você com esse código militar, não tem código penal, não é para todo direito público. Código penal, o que é que diz-me? Segundo a Constituição da República que está contada, de como não é um exemplo. O artigo 61 da Constituição da República de Guiné-Bissau, se não me engano, artigo 61. E falando como tudo o que falaram como questões eleitorais e remitir para a lei eleitorais. Que poder, que nós estamos falando, delegado e poder constitucional, porque a Constituição da República que eu falo. Então, significa como tudo que é lei eleitoral para perder e direito público também. Porque de onde é que emana dela? Emanação, onde é que emana dela? Fonte que vem dela. E vem do artigo 61 da Constituição da República de Guiné-Bissau.
Ora, que vai afirmar que lá. Não, quando eu falo inconstitucional, não estou falando ilegal. Porque o filho constitucional, que não estou falando inconstitucional. Mas aquele é ilegal, está perante uma ilegalidade. Para ver como é a delegação de poder que sai da Constituição da República. Agora, a nós não pergunta, mais garante que não tem. E de como? Quem que delega Código Penal, poder e delegação constitucional? Que falou de como? E só punidos na lei que está escrito no Código Penal e Direito Público. O que está escrito lá? Que falou como é que crime? Aquilo aqui crime. Se falou como? Se Gervaso na conduzir e põe para arriba de carro, uma vai para baixo e abre juiz tem alcance cognitivo. Ou seja, está vedado para a lei. E vai abrir Código Penal. Fez na Código Penal, ou quando conduzir ou põe para arriba. É que existe. Então, prende agora Adélio, aleluia, Lopes. Não pode prender, tem que soltar. Nada mais um exemplo mais prático. Crime de carjacking e crime norte-americano nunca que ter na Europa. O primeiro gente na deportado de Açores, para vir para Açores, da América, é bem que crime. Gente está prendido e apanhado na Portugal. Está prendido, o que é carjacking? E olha, que crime de violência que tu usa, furto, para furtar alguém carro. Não tu usa, aplica violência. Então, cada crime está tipificado. O polícia fala com Manau e usa arma e tiram de carro e roubam a carro. Logo, vou falar com Manau, está ali no código, não é que existe. É porque está tipificado. Código Penal que escreveu, o que eu escrevi que usa? É que existe crime que vem de Norte América. Mas está para a gente, vai polícia, é por falar só uso e porta da arma, que se assim, é tal largueles. Polo porta bem perto de como, Código Penal tem que fazer rapidamente, dado, acrescentar que crime, porque a gente não deportado tio de coisa. Muito bem. É só para dar o exemplo. Só o que está da coisa que está falando e crime, o que está escrito dentro do código. O que é que manda Gervásio falar você? Código militar, que é espécie de código penal, que está trabalhando no Tribunal Comum Militar. E falou de como estipula qualquer crime que está falando essencialmente militar. Está escrito, qualquer crime essencialmente militar. Golpe de Estado com tentativa de golpe de Estado e que é crime essencialmente militar. Porque está escrito no Código Penal de Guiné-Bissau. Porque está escrito no Código Penal e tem que julgar no Tribunal Comum. Vou aprender. 17 de outubro, Tribunal Comum. Nunca na história de Guiné-Bissau um golpe de Estado ou tentativa de golpe de Estado julgar no Tribunal Militar. Tribunal Militar é um tribunal especial para julgar crime essencialmente militar. Qualquer crime essencialmente militar, o próprio Código Penal, Código Militar explica ele. Qualquer crime essencialmente militar. Um civil, durante tempo de guerra, comete crime de guerra naquele período, porque o Tribunal Militar, na regra, está constituído pós uma, na regra, aliás, depois uma guerra, porque é um tribunal especial. Explica a você o que está falando de um tribunal especial. Um tribunal especial é um tribunal que tem competência específica ou alargada. Dá-vos um exemplo que lor. Se a mim me divorcia, ou por exemplo, para entrar com uma ação de alimento de criança, que alguém que está paga, por exemplo, o papai que está paga, nunca por levar para tribunal de competência alargada, por exemplo, na Portugal, um tribunal de competência alargada, e tribunal marítimo, tribunal de coisa, por exemplo, propriedade intelectual. Nunca por levar, porque aquilo que está dirimir que conflito. Então, em termos de competência material, se dirimir e nulo. Competência material, competência territorial, competência de tudo que está acabado de definir na lei, nos termos de lei. A mim cá por gosto tem problema com Joaquim na Inglaterra levar para julgar na Portugal. Não. Se vai julgar na Portugal, que julgamento simplesmente em termos de competência material.
E cá por territorial, aliás, e cá por existir em termos de competência territorial. E cá por existir porque nunca comete crime aqui cá. Crimes que acontecem na mar, e está levado consoante nos termos da lei, está levado para o tribunal, por exemplo, na portal de competência alargada, o tribunal, por exemplo, marítimo, lá que não vai para discutir, lá que não vai dormir. O cara leva para tribunal, por exemplo, de marcas. Não. O que é que o tribunal fala? E bom para entender as direitos. Crime essencialmente militar, golpe de Estado que está enquadrado. Golpe de Estado que está enquadrado. Uma vez que o golpe de Estado que está enquadrado lá, vou prender, dava na walna que companhia de gente, vou prender assim, eles medidas de coação mais agravosa que sendo prisão preventiva. Mas explica bem a voz como a prisão preventiva tem esses requisitos. O que está presumido. O que está lá então como a lei falou como não aplica a Bíblia 50 prisão preventiva, porque falou como e perigo de fuga, perigo, o que pode presumir, o tem que demonstrar e tem que provar como existe perigo de fuga. Existe indícios de como não pondo a Bíblia 50 dentro da cadeia e ainda continua a perturbar a ordem pública, ou seja, ainda continua a cometer crime. Você tem que mostrar tudo que requisitos. Se contra mim continuar a mostrar-lhe como crime e que dia a dia de Abílio e que existe perigo de fuga, como é que o tem gente na prisão e por existe mais perigo de fuga? Então, cá por aplica prisão preventiva. Quem que aplicava a prisão preventiva e foi tribunal ad hoc constituído contra a lei para julgar crime que é essencialmente militar, que serve de como e tentativa de golpe de Estado que se socorre fabricar. Entendeu como?